na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do programa Em Evidência na TV. Programa que coloca as páginas da revista em evidência agora nos sábados e também nos domingos, aqui nos canais 24 e 524 da NET, sempre acompanhando os principais personalidades que impactam e fazem a diferença aqui na vida dos moradores do Rio Grande do Sul. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET, também pelas nossas redes sociais. Aproveite e já mande seu recado aí no Facebook da RDC TV, no nosso YouTube e também no Instagram, onde a gente vai construindo esse programa com vocês. Muito obrigado pela audiência na noite deste sábado. E o nosso convidado de hoje é o novo presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Leonardo Lamacchia é o convidado especial, vai nos contar os bastidores, o planejamento e quais as ações desta entidade tão importante que representa os advogados e que tem um papel fundamental na democracia e também nos ritos que regem a nossa democracia, a nossa sociedade. Se espera muito da OAB e temos agora um presidente com toda a vitalidade, atuante. Eu mesmo conheço, por exemplo, a atuação dele na Expo Inter, uma das grandes lideranças pelo desenvolvimento da Expo Inter no Rio Grande do Sul, e se cria toda uma expectativa com o Leonardo Lamacchia como novo presidente da OAB Gaúcha. Lamacchia, muito obrigado pela presença aqui no programa Em Evidência na TV e seja bem-vindo ao nosso programa para contar de uma maneira mais solta os bastidores e quais as próximas ações a partir de agora. Boa noite, Lamacchia. Muito boa noite, Voltaire. Uma alegria estar contigo aqui. Eu que também tenho acompanhado essa tua trajetória. Tu é um profissional de alta competência, tem feito um grande trabalho. A revista Evidência também, e eu vi aqui, enquanto tu fazia a abertura do programa passando, quantos e quantos amigos, quantas personalidades importantíssimas que vocês têm noticiado o trabalho. Então, para mim é uma alegria muito grande, uma responsabilidade até estar nesse programa, dividir com os telespectadores, contigo e com esses queridos amigos aí que já passaram pelo programa e pela revista. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelo convite. Presidente Leonardo Lamacchia, presidente da OAB. Nós vivemos, Lamacchia, uma era onde todas as eleições, a partir de agora, ganham uma lupa da própria sociedade, da própria imprensa. Não era assim. Antigamente, as pessoas passavam a se interessar depois que tinham pleitos, os pleitos eram mais internos, né, com os próprios advogados. Esta eleição, a lupa da imprensa, da sociedade, mais uma vez ficou constante. Como é que foi justamente os bastidores desta eleição? A gente sabe que tem um grupo liderado pelo teu irmão, Cláudio Lamacchia, que é justamente uma das maiores lideranças do meio judiciário brasileiro. Como foi os bastidores desta grande vitória? Perfeito. Importante a tua pergunta e importante eu dividir com os espectadores que nos acompanham. Primeiro, contar um pouquinho da eleição em si. E aí eu preciso fazer um registro de reconhecimento ao presidente Ricardo Breyer e ao Dr. André Luiz Sontag, o nosso diretor tesoureiro. Nós fizemos, Voltaire, pela primeira vez, uma eleição online, que foi a maior eleição da história da OAB do Rio Grande do Sul. O maior número de votos, seja percentualmente, seja de votos efetivamente que participaram do pleito eleitoral. Portanto, isso deu grande legitimidade ao nosso grupo, que foi eleito com uma expressiva votação, praticamente 70% dos votos dos advogados gaúchos. Mas esta eleição, na segunda-feira mesmo, no dia da eleição, na frente do foro, eu cunhei uma expressão, que ela teve a cara da OAB do Rio Grande do Sul. Ela foi uma eleição inclusiva, porque ela teve o avanço tecnológico de ser a primeira eleição online da história, mas ela foi num formato híbrido. Então, ela oportunizou aos colegas que quiseram exercitar o seu direito de voto diretamente das suas casas, dos seus escritórios, muitos fora do Brasil votaram, e também oportunizou aqueles que quiseram se dirigir aos locais de votação, nas 106 subseções e em Porto Alegre, em 2 locais de votação,
para exercitar o seu voto presencial. Eu, por exemplo, fiz o voto presencial. E centenas de colegas... E é simbólico, né? Claro que é simbólico. É muito bom encontrar os colegas. Agora, nós também oportunizamos para aquele colega que estava num dia difícil, que não tinha a oportunidade de se deslocar até lá, ou porque estava quente, ou porque estava chovendo, votar do conforto do seu escritório, da sua casa, ou aqueles colegas que estavam num compromisso profissional, numa audiência no interior do estado, ou em outro estado, ou num compromisso profissional fora do Brasil, também puderam exercitar o direito de voto. Por isso que eu disse e reafirmo, foi sim uma eleição com a cara da OAB do Rio Grande do Sul, inclusiva, não excluiu ninguém, oportunizou o voto para aqueles que queriam fazer presencial e oportunizou aqueles advogados, aqueles colegas que quiseram fazer o voto online. E foi uma eleição absolutamente transparente, tudo funcionou com perfeição, por isso que fiz o registro. Parabéns, doutor André Sontag, parabéns, doutor Ricardo Breyer, nosso presidente, que fizeram, e a todos os funcionários, a todos os colegas que se envolveram, uma grande equipe da UAB, dos funcionários da UAB, e uma grande equipe de colegas advogados da diretoria, das comissões, os presidentes de subseções. Foi uma eleição histórica e muito importante para a advocacia gaúcha. E aí, vou para o segundo ponto. A partir desta grande eleição, da maior votação de toda a história, da maior eleição da história da OAB do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma votação muito expressiva. Muito expressiva. Muito expressiva, quase 70% dos votos, o que nos dá muita legitimidade, isso é importante, registrar, mas também nos dá muita responsabilidade. E eu tenho dito, Voltaire, muita responsabilidade para enfrentar a maior crise que a advocacia gaúcha já viveu em toda a sua história. E essa crise não é culpa da OAB. Não, muito antes, pelo contrário. O presidente Breyer, pela sua ação firme e equilibrada durante a pandemia, minimizou muito os efeitos dessa crise. Agora, para aqueles que estão nos acompanhando, essa crise começa, as razões que fizeram com que a advocacia gaúcha viva hoje uma crise sem precedentes, começaram em setembro de 2019, antes da própria pandemia. Nós tivemos uma greve dos servidores da Justiça. Claro. Quando o trabalho começa a retomar em novembro, vem o recesso. E aí volta em fevereiro. E logo depois, em março de 2020, a pandemia. E aí, os processos físicos... Por que eu tenho dito, importante que a sociedade que nos acompanha entenda, por que eu tenho dito que essa crise é da advocacia gaúcha? Porque nos outros estados da federação já não existiam mais processos físicos como aqui. Os processos eram eletrônicos. Sim. E aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos, e temos ainda, mas tínhamos no ano de 2020, mais de 2 milhões de processos físicos, que ficaram parados por praticamente um ano. E depois, o ataque hacker sofrido pela Justiça Estadual. Então, são 3 fatos gravíssimos que abalam realmente. Né? Que abalam e que impõem essa crise. Mas impõem uma crise para as advogadas e advogados gaúchos, mas também para o jurisdicionado, também para a sociedade, também para o cidadão, porque em cada um destes processos que ficou parado tem um CPF e um CNPJ. Então, eu tenho afirmado, esses fatores impuseram esta crise sem precedentes à advocacia gaúcha e geraram, ao longo deste período, uma prestação jurisdicional absolutamente insuficiente, abaixo do que ela sempre foi entregue. Então, nós precisamos estar muito unidos e essa expressiva votação que nós recebemos nos dá legitimidade, nos dá união e responsabilidade para enfrentar este imenso desafio. Leonardo Lamacchia, presidente da OAB, recentemente eleito, é o nosso convidado de hoje aqui no programa Em Evidência na TV. Você pode mandar o seu recado no Facebook, pode mandar no Instagram, meu Instagram é @voltaire.santos. O Lamacchia agora durante a campanha também aderiu ao Instagram, pode seguir o Lamacchia por lá também. Tenho certeza que agora a sua equipe de comunicação vai atualizar também o Instagram, até para trazer os bastidores de como funciona a presidência da OAB. Quero só lembrar a todos que o nosso programa
tem a força da Kaisermac Distribuidora, do nosso Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Grupo Solos, Portal de Ata Pública, da CDP, Consultoria em Direito Público, e também da MS Análises Clínicas. Lamac, a gente vive uma polarização ainda muito forte no país. E qualquer eleição que envolva instituições importantes, mesmo a gente não estando falando de partidos políticos, parte da imprensa e parte da sociedade tenta colocar como se fosse uma chapa mais à esquerda, uma chapa mais à direita. Como é que foi nessa eleição justamente tentaram colocar como se a outra chapa fosse mais ligada a partidos de esquerda e como se o senhor fosse mais ligado a um centro-direita? Como é que foi essa convivência e como o senhor enxerga essa polarização nesta eleição? Perfeito. Tua pergunta é muito importante. Importante porque essa expressiva votação que nós tivemos mostra que a advocacia gaúcha enxerga no nosso grupo, no Grupo OAB+, enxergou na nossa chapa a necessária pluralidade que uma entidade como a OAB precisa ter. E eu aprendi isso em casa, Voltaire. Eu aprendi isso com o meu irmão, em casa, no escritório, e ele, como dirigente de ordem, também me ensinou isso e ensinou isso ao nosso grupo. A nossa OAB do Rio Grande do Sul é, desde janeiro de 2007, independente, não se movimenta por paixões ideológicas e tem um conselho absolutamente plural, onde todas as ideologias e todos os segmentos da advocacia estão representados. E assim tem que ser a OAB. Diferente do que está acontecendo na OAB Nacional nessa última gestão. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu vivi a gestão de Cláudio Lamáquia, meu irmão de sangue, que enfrentou o período mais difícil da quadra nacional nos últimos anos, presidindo a OAB Nacional de forma independente, apartidária, sem viés ideológico. Cláudio Lamáquia pediu afastamento no primeiro dia da gestão dele do homem mais poderoso da República naquele momento, Eduardo Cunha. Verdade. Pediu o impeachment da presidente Dilma Rousseff e disseram que ele era contra a esquerda quando ele fez isso. E pediu o impeachment do presidente Michel Temer. Verdade. Por fatos gravíssimos naquele momento que estavam acontecendo. E quando Cláudio Lamáquia pede o impeachment do presidente Michel Temer, aqueles que diziam que ele era contra a esquerda porque tinha pedido o impeachment da Dilma, olharam e disseram, não, a OAB está sendo realmente isenta e imparcial. Quando ele pede o afastamento do presidente da Câmara, do homem mais poderoso à época da República, Eduardo Cunha... Controlava o Congresso Nacional. Disseram que ele era de esquerda. Por quê? Porque Eduardo Cunha estava capitaneando o processo de impeachment da presidente Dilma. Então vejam como, nestes momentos, num momento tu pode ser taxado de direita, num momento tu pode ser taxado de esquerda. Mas se tu não te movimenta por paixões ideológicas, se tu tem como norte a Constituição Federal como tem que ser, o presidente da OAB e a OAB, ao longo da gestão, a advocacia e a sociedade olham e respeitam. E assim foi a gestão Cláudio Lamáquia, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como no Conselho Federal. Assim foi a gestão Marcelo Bertolucci, que sucedeu Cláudio Lamáquia aqui na OAB do Rio Grande do Sul. E assim foram as gestões de Ricardo Breyer. E eu aproveito a tua pergunta para me comprometer novamente, porque já me comprometi publicamente em várias manifestações minhas e aproveito a grande audiência de vocês. A nossa OAB do Rio Grande do Sul, nos próximos 3 anos, continuará sendo como desde janeiro de 2007. Plural, apartidária, sem se movimentar por paixões ideológicas, tendo como farol e norte a Constituição Federal. Assim que eu aprendi e assim será. E foi isso que a advocacia, quando votou na nossa chapa, enxergou. Uma chapa plural que representa todos os segmentos da advocacia. Uma chapa e o conselho da OAB não podem ter um lado. E o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil não emite a sua opinião. Ele repercute as decisões do Conselho Pleno. Eu também aprendi isso com Cláudio Lamáquia. E assim será. Nós iremos repercutir nos temas relevantes para a advocacia e para a sociedade e não nos furtaremos de enfrentar nenhum tema polêmico que seja de interesse da sociedade gaúcha. Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, mais do que um conselho profissional, ela é, sim, voz
ativa da sociedade civil. E isso quem está dizendo não sou eu. Está na Constituição da República, que a OAB tem este papel de defesa da sociedade e do Estado democrático de direito. E está na nossa lei de regência, na Lei 8.906, que a OAB tem compromisso, sim, com a manutenção do Estado democrático de direito e é a entidade representativa da sociedade. Então, a Ordem tem mais do que nunca, neste momento que tu relatou com precisão, de polarização política da sociedade e de transformação. A nossa sociedade está vivendo, nos últimos anos, um momento de transformação muito expressivo. A Ordem tem um papel muito decisivo, mas sempre se manifestando de forma apartidária e sem nenhum viés ideológico, e sim representando a média do pensamento da advocacia. Estamos conversando com Leonardo Lamacchia, novo presidente da OAB aqui no Rio Grande do Sul. Você também pode seguir o nosso programa pelo Instagram da Revista em Evidência. Siga lá e participe também dos bastidores aqui do programa. E eu mando um abraço também para o nosso Cláudio Lamacchia. Quando fui repórter da Rádio Gaúcha e passei dos meus 17 aos 27 anos no Grupo RBS na Rádio Gaúcha, antes de dar novos voos, o Cláudio Lamacchia sempre foi um grande parceiro realmente, né? Não fugia das entrevistas da madrugada, né? Da noite, sempre com posicionamentos muito fortes em relação ao cenário político. Essa marca do Cláudio Lamacchia de nunca se omitir a um fato que está acontecendo, os advogados e a própria sociedade pode esperar também isso do seu irmão, Leonardo Lamacchia? Sem dúvida nenhuma, Voltaire. Não tem dúvida nenhuma. Eu carrego com tanto orgulho esse sobrenome, porque eu carrego com orgulho o meu sobrenome, primeiro, por toda a história da nossa família. Me lembro muito, nós somos a 5ª geração da família na área do direito. Sim. O que também nos traz um orgulho muito grande, né? Nós vivemos da advocacia, vivemos do nosso escritório, que tem muita tradição, e também tenho muito presente na minha atuação, na minha atividade, seja em que área for, seja a minha atuação profissional como advogado, nas entidades associativas que participo, e tu deu o exemplo da FEBRAC, que eu tive a honra de presidir durante 4 intensos e prazerosos anos, 4 Expo Inters históricas que nós realizamos. E do qual a FEBRAC protagonista total, né? Conseguiu organizar almoço com o presidente da República, fez a aproximação dos produtores rurais com a parte política do país, um trabalho nota 1000, assim. As minhas atividades associativas na área do direito, eu sou vice-presidente do Instituto dos Advogados, conselheiros da OAB. Eu sempre levo muito as lições do meu pai, que foi um grande homem público. O meu pai foi um homem público para quem o conceito de bem comum fazia todo sentido. Era um homem preocupado com o seu semelhante, fez muito pelos outros. Foi secretário de Educação e revolucionou a educação no Rio Grande do Sul e também no Brasil, porque ele teve cargos aqui no estado do Rio Grande do Sul vinculados à educação e também em nível nacional. O meu pai, Frederico Lamacchia Filho, deixou um exemplo muito grande para mim e para o Cláudio de valores e de princípios. E aí falo do Cláudio. Cláudio Lamacchia, meu sócio, meu melhor amigo, meu irmão de sangue, a maior liderança da advocacia nacional, o único gaúcho a chegar em 90 anos à presidência nacional da OAB. E eu aprendi com o Cláudio Lamacchia, Voltaire, com meu irmão, que nós temos que ser firmes sem nunca perder o equilíbrio. Assim foi o Cláudio. Tu dá um relato teu, sim, tão importante para quem está nos acompanhando, né? Como repórter... Nas votações, por exemplo, quando estava o processo de impeachment da Dilma, queda, né, dos próprios ministros, e a gente tinha que repercutir isso com a própria sociedade. Eu lembro do programa Brasil na Madrugada, da Rádio Gaúcha, 00:30, 1h, Cláudio Lamacchia ao vivo, quando não ia no estúdio, para explicar para a sociedade o que estava acontecendo e qual era o posicionamento da OAB naquele momento e por quê, né? Eu quero poder... e tomara que eu consiga fazer... E eu aprendi com muitos, viu? Eu aprendi com meu irmão, Cláudio Lamacchia, eu aprendi muito com Marcelo Bertolucci, liderança da advocacia gaúcha, eu tenho aprendido muito com o presidente Breyer, e eu tenho aprendido com tantas mulheres e homens valorosos do nosso grupo OAB+. Aprendi
com tantos que me cercaram e me ajudaram na FEBRAC. Eu tenho dito, Voltaire, as nossas obras, e eu não acredito em obra exitosa na vida que seja individual. As obras exitosas sempre são coletivas, eu tenho aprendido muito. Mas claro que a tua pergunta faz sentido na medida em que tem uma relação de parentesco com o Cláudio. Claro, somos irmãos de sangue. Então, tomara que eu possa, com tudo que eu aprendi, com todas essas lideranças, tomara que eu possa, ao longo desses próximos 3 anos, fazer muita coisa parecida com o que ele fez, né? Como tu disseste, nos momentos mais complexos da vida nacional, ele no meio de um furacão, um verdadeiro furacão político, presidindo a OAB Nacional, sempre se posicionava com firmeza, sem perder o equilíbrio. Assim eu quero tentar ser firme nas nossas posições da OAB do Rio Grande do Sul, nunca falando em meu nome, mas falando, nunca repercutindo as minhas ideias, mas repercutindo as ideias do Conselho da OAB, da média da ideia da advocacia gaúcha representada pelo Conselho, sempre com firmeza, mas sempre sem perder o equilíbrio, porque assim a OAB tem que ser, e assim eu acredito que as lideranças das instituições como a OAB têm que ser firmes, mas sempre equilibradas. E nós estamos precisando muito no Brasil de firmeza com equilíbrio. Nós temos visto muitas manifestações, às vezes, desequilibradas. E qualquer manifestação desequilibrada, venha do lado que vier, venha do campo ideológico que vier, elas não contribuem para o debate político e para o aperfeiçoamento da democracia. Leonardo Lamacchia, novo presidente da OAB, revelando como será a sua gestão, as suas bandeiras e principalmente respondendo sobre estas questões políticas, no qual a OAB sempre teve um posicionamento e no qual a própria sociedade muitas vezes cobra a OAB. Está aqui o Leonardo Lamacchia, novo presidente da OAB Gaúcha, falando como deve ser o tom do seu trabalho nessa entrevista aqui na RDC TV. Nós estamos aqui com a Kaisermac Distribuidora, com o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Grupo Solos Portal de Ata Pública, com a CDP Consultoria em Direito Público e também com a MS Análises Clínicas. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da entrevista com o novo presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia. Um rápido intervalo e a gente já volta com mais Em Evidência na TV, aqui na tua RDC TV. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. A Kaisermac é referência de bom atendimento e eficiência no mercado de peças para equipamentos rodoviários. Tem como foco a qualidade dos produtos, o atendimento aos clientes e agilidade na entrega. A empresa possui 27 anos de experiência no fornecimento de peças, sempre buscando atender a todos de maneira ágil e eficaz. Devido à qualificação de todo o processo, ela atua em mais de 250 municípios do Rio Grande do Sul. Hoje, a Kaisermac é uma das maiores empresas do segmento, expandindo sua atuação para além do estado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Com garantia de qualidade dos produtos e serviços, a Solos atende todo o território nacional. É uma empresa de apoio a soluções e inovações para a gestão e possui o portal de Ata Pública, que tem o objetivo de ofertar bens, produtos e serviços nas adesões e caronas em ata de registro de preços e venda direta.
A Solos é a saída mais eficiente para o gestor público que precisa de agilidade e rapidez na adesão de atas de registros. Tem um marketplace para órgãos públicos que vence a burocracia da máquina pública e os processos licitatórios demorados, aqueles que podem levar mais de 90 dias para sua concretização. No portal de Ata Pública, você compra com segurança e qualidade. Para mais informações, ligue para 3105-8482 ou acesse www.portaldeatapublica.com.br. Agilidade na logística aliada à exatidão dos resultados é a marca registrada da MS Análises Clínicas. A MS é uma empresa que presta serviços de apoio ao diagnóstico médico e realiza em Pelotas exames de Covid através do RT-PCR. O laboratório presta serviços em saúde de forma inovadora e confiável, dando valor à vida e atendendo às necessidades dos clientes. A empresa trabalha para ter posição de destaque regional no desenvolvimento e prestação de serviços em saúde. Para mais informações, ligue 53 99 99 07 853 ou acesse www.laboratorioms.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Voltamos com o programa Em Evidência na TV. A partir de agora, as páginas da revista Em Evidência estão em absolutamente todos os sábados e domingos aqui nos canais 524 e 24 da Claro Net TV, e você pode acompanhar conosco os personagens que impactam e fazem a diferença na vida da sociedade gaúcha. Agora estão aqui revelando os bastidores em um papo descontraído, como pede final de semana, mas colocando os principais temas que vão impactar ainda o próximo ano. Quero lembrar para vocês que estamos aqui com a força da Kaisermac Distribuidora, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Grupo Solos Portal de Ata Pública, da CDP Consultoria em Direito Público e também da MS Análises Clínicas. Hoje, aqui no programa, recentemente eleito, com toda uma expectativa, jovem, atuante, atua em diversos negócios e agora como novo presidente da OAB aqui do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamáquia é o nosso convidado de hoje e está respondendo justamente temas polêmicos. Para quem esperava que fosse ser um Leonardo Lamáquia exclusivamente institucional, não, está colocando exatamente o tom que o Leonardo Lamáquia sempre teve em seus posicionamentos e também em suas entrevistas. E é aqui que eu começo esse segundo bloco, presidente Leonardo Lamáquia, sobre justamente o pensamento do senhor sobre uma análise do Judiciário, Supremo Tribunal Federal. A gente começa, na verdade, desde a Operação Lava Jato, com a sociedade querendo entender o direito. Nunca tivemos tantos analistas, sobre os processos, sobre a análise constitucional aqui no país. E desde a Lava Jato, isso acaba tendo um interesse maior, se teve excesso, se não teve. Hoje, a própria atuação do Supremo Tribunal Federal tem desagradado a diversos setores da sociedade. Como o senhor analisa o Supremo Tribunal Federal, o STF, nos dias de hoje, e já fazendo um paralelo também com a Justiça Gaúcha, com a atuação da Justiça aqui do Rio Grande do Sul? Bem, eu acho, Voltaire, importante nós dividirmos, deixarmos bem dividida a minha análise e a minha resposta, Vou iniciar então pelo Supremo, pelo que penso em relação a essa pergunta que tu me faz do Supremo Tribunal Federal, porque eu acho que nós não podemos comparar o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul com o Supremo Tribunal Federal, são assuntos completamente distintos. Me parece que o Supremo Tribunal Federal, ele primeiro, não tem que se preocupar em agradar ou desagradar. Ele tem que ter uma atuação técnica analisando o texto constitucional. Esta é a função precípua do Supremo. Mas também tenho afirmado que os tribunais, seja qual tribunal for, têm como atividade básica, quando julgam um processo, tem como missão a uniformização de jurisprudência. O que é isso?
para quem está nos acompanhando e não é da área do direito. É dar uma decisão num processo, quando existirem 2 processos iguais, 2 casos iguais, a mesma decisão nessas 2 situações, ou 3 situações, ou 4 situações. E forma a jurisprudência de uma maneira, o tribunal forma a jurisprudência de uma maneira que ele passe para a sociedade segurança jurídica. Isso é muito importante. Então, esta é uma função dos tribunais, uniformizar a jurisprudência. O Supremo, como o principal tribunal, como a Suprema Corte do país, ele mais do que ninguém tem esta função de uniformizar as decisões judiciais e de irradiar para a sociedade brasileira e para os demais tribunais, para os operadores do direito, segurança jurídica. Então, eu acho que nesse ponto o Supremo tem andado mal, porque ele tem mudado muito de posicionamentos em relação a temas que ele já decidiu. Ele uma hora decide de uma forma e outra hora decide de outra forma uma mesma questão posta a julgamento. E isso não contribui com o Estado democrático de direito e com a democracia, porque isso gera insegurança jurídica. Então, esse é um ponto. Acho também absolutamente questionável o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news. Eu acho que ali existem inconstitucionalidades patentes naquele inquérito e também acho que o Supremo tem que ter muito cuidado, porque ao abrir um inquérito de duvidosa constitucionalidade, ele também dá um exemplo para a nação e para o sistema jurídico brasileiro. E também penso, em relação ao Supremo Tribunal Federal, que está havendo uma exposição exagerada de determinados ministros dando entrevistas sobre processos que estão em julgamento e sobre questões que serão submetidas ao seu crivo. E isso é proibido pela própria Lei Orgânica da Magistratura. A Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN, ela não permite que um magistrado, ainda mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, se manifeste publicamente sobre preferências ideológicas, sobre temas que estão à sua apreciação para julgamento. Então, eu acho que sim, nós precisamos fazer um amplo debate sobre essa situação que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. A OAB, por exemplo, já tem posição clara no sentido de que os ministros do Supremo têm um mandato. Essa é uma posição já da OAB institucional, e eu acho que nós precisamos fazer um grande debate na sociedade brasileira sobre tudo isso que está acontecendo no Supremo, sobre a sua forma de composição, sobre a forma de indicação dos seus membros. Há uma série de projetos de lei tramitando nesse sentido, há um projeto de lei interessante que pode ser objeto de debate pela sociedade do senador Lazia Martins, que diz respeito diretamente a forma de indicação e de composição do Supremo Tribunal Federal. Então, acho sim que a sociedade brasileira precisa debater muito o que está acontecendo hoje na nossa Suprema Corte. Em relação ao Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, que tu me fazia a pergunta, e eu disse que eu vou responder de forma separada. Eu acho que nós temos um Poder Judiciário muito forte aqui no Rio Grande do Sul, e exatamente por isso que nós estamos bradando pela retomada imediata do trabalho presencial e do horário de funcionamento dos foros e dos tribunais. É muito importante que isso aconteça imediatamente. Foi uma conquista, Voltaire, do nosso grupo, do Grupo OAB+, eu me lembro, ninguém me contou. Em 2009, quando meu irmão, Cláudio Lamar, que era presidente da OAB do Rio Grande do Sul, os fóruns aqui no estado, eles funcionavam somente no período da tarde para atendimento de advogados e partes. No período da manhã era atendimento interno. E nós conseguimos, a OAB do Rio Grande do Sul, Cláudio Lamar, que era o presidente, junto com o então presidente do tribunal à época, o desembargador Armínio José Abreu, conseguimos a ampliação de funcionamento do horário dos foros em horário integral. Isso foi uma conquista importantíssima. E agora nós não podemos ter um retrocesso. Nada justifica que o foro não esteja atendendo em horário integral. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante para a Justiça do Rio Grande do Sul, que vejo,
tanto para a Justiça do Trabalho, para a Justiça Federal e para a Justiça Estadual, é que ela volte a funcionar presencialmente. E aí, esclareço, não quero dizer com isso que nós tenhamos que abrir mão dos meios virtuais. Eu também tenho afirmado, guerras e pandemias nunca têm lado positivo, mas deixam avanços importantes, tecnológicos, científicos. Claro. Esta pandemia nos mostrou e nos deixou grandes avanços tecnológicos, que foram essas ferramentas virtuais para a realização de reuniões, palestras e eventos, e deixou também avanços científicos, a vacina. Claro. Quando é que a humanidade pensou que em um ano os cientistas conseguiriam desenvolver uma vacina que pode não ter resolvido 100% o problema da pandemia, já reduziu mas muito, que reduziu significativamente e, portanto, salvou vidas e resolveu quase que integralmente este problema da pandemia. Então, houve sim avanços tecnológicos e científicos. Então, eu volto para o que dizia. A justiça é presencial. A justiça precisa funcionar presencialmente. Aí alguém que está me acompanhando, mas não é mais cômodo para um advogado de Uruguaiana não ter que se deslocar até Porto Alegre para fazer uma sustentação oral? Poderá ser mais cômodo, mas por livre opção deste advogado. Sim, desde que ele tenha o direito de escolha, né? Ele tem que, muito bem colocado, ele tem que ter o direito de escolha, ele tem que analisar o caso concreto e ver e verificar se naquele caso concreto, para o seu constituinte que ele está representando, a realização da sustentação oral no formato virtual pode ser útil ou não, pode gerar algum prejuízo ou não. Então, o que eu tenho defendido e continuo aqui defendendo, aproveitando a grande audiência de vocês, a justiça precisa funcionar presencialmente. A sessão de julgamento no tribunal e a audiência precisam ser realizadas dentro do fórum, transmitida de forma online, pelos meios virtuais. E o advogado vai ter a opção de realizar aquele ato ou aquela solenidade presencialmente ou virtualmente. Vou explicar das audiências, por exemplo. Claro. Uma audiência de instrução criminal, trabalhista ou civil é um momento onde é colhida a prova. É um momento onde é inquirida a testemunha. A inquirição de uma testemunha, seja pelo magistrado ou pelos advogados, é um momento onde se busca a verdade real dos fatos do processo. E este momento de inquirição é fundamental que ele seja presencial. O olho no olho, a reação da testemunha a uma pergunta e também a inviolabilidade da testemunha. Porque a testemunha, antes e durante o seu depoimento, não pode se comunicar com outras pessoas. Isso, num ambiente virtual, às vezes é muito difícil de se ter a inviolabilidade total de uma testemunha. Por isso que nós temos defendido. A justiça tem que funcionar presencialmente. E o meio e a ferramenta virtual tem que ser uma opção do advogado, seja na audiência, seja numa sessão de julgamento. Então, nós estamos defendendo a imediata retomada dos trabalhos presenciais da Justiça Federal, da Justiça Estadual e da Justiça Trabalhista, com as sessões de julgamento e com as audiências sendo realizadas dentro do foro, com todos os protocolos ainda exigidos e com a segurança necessária. E a retomada integral do horário de funcionamento da Justiça Federal, da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho. Porque este contato do advogado também, podendo ir no gabinete do magistrado despachar, podendo ir na vara conversar com o serventuário para resolver um problema de andamento do processo, podendo ir no gabinete dos desembargadores, fazer despachos, entregar memoriais, isso é fundamental e nós precisamos, sim, urgentemente, da retomada do funcionamento presencial da Justiça. Nas últimas semanas, presidente Leonardo Lamacchi, presidente da OAB, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, fez críticas à prova da OAB. Tradicional prova da OAB, depois que os estudantes
se formam em direito, tornam-se bacharéis em direito, tem a prova da OAB. Qual é o seu posicionamento sobre este fato e sobre as provas da OAB? A prova da OAB é uma ferramenta indispensável para que o profissional que conclui o seu curso de direito, possa receber a credencial da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê, Voltaire? Importante. Isso não é defesa de mercado. Quando a OAB defende o exame de ordem e a realização da prova, ela está defendendo a sociedade. Porque o advogado que passa na prova da OAB e recebe a credencial, a sua carteira, ele representará o cidadão nos bens, nos aspectos mais caros que um cidadão tem. Ele vai defender a honra do cidadão, o patrimônio, a liberdade e muitas vezes a própria vida. Então não é possível que um profissional do direito, um advogado, não esteja absolutamente qualificado para representar um cidadão nos bens mais caros que um cidadão tem. Reforço, honra, liberdade, patrimônio e muitas vezes a própria vida. Então, eu sou absolutamente favorável o exame de ordem tem que ser defendido, sim, é uma importantíssima ferramenta de defesa da sociedade. E aproveito a tua pergunta para dizer, quero, no exercício da presidência da OAB do Rio Grande do Sul, quero ser muito firme também em relação à abertura dos cursos de direito. O Brasil é recordista mundial no número de cursos de direito abertos. E muitos destes cursos de direito que estão abertos em funcionamento no Brasil não têm as condições necessárias de funcionamento. A minha ideia, e vou submeter isso ao nosso conselho na primeira reunião que pudermos pautar esse tema, é quando abrir um curso de direito no estado do Rio Grande do Sul, com parecer contrário da OAB Nacional, porque é importante também esclarecer isso para o público que nos acompanha no programa de hoje. A OAB Nacional é consultada sobre a abertura de cursos de direito no Brasil e ela dá um parecer. Este parecer, ele é opinativo, ele não é conclusivo para que o MEC decida por abrir ou não este curso de direito. Ele opina. E muitas vezes, o MEC deixou de observar o parecer da OAB e autorizou a abertura de cursos de direito que não tinham as condições necessárias para funcionar e ter a sua abertura deferida. Então, o que eu estou dizendo? Quando nós tivermos no Rio Grande do Sul um curso de direito que seja aberto, com parecer contrário da OAB Nacional e sem as condições necessárias, nós vamos buscar o fechamento deste curso e vamos fazer uma campanha pública alertando a sociedade. Esta faculdade de direito não tem parecer favorável da OAB, não tem as condições necessárias de funcionar e, portanto, se continuar funcionando, se revestirá num verdadeiro estelionato educacional. Nós vamos, sim, denunciar à sociedade gaúcha cursos de direito que não tenham as condições necessárias de funcionamento, porque nós estamos fazendo uma defesa, primeiro, das pessoas que poderiam estar se matriculando neste curso, investindo seus recursos para não ter uma formação adequada. E segundo, estamos também defendendo a sociedade para que daí não saia um profissional, ainda que nós tenhamos a importante ferramenta do exame de ordem, que vai fazer este filtro, né? Mas nós já estamos fazendo uma defesa prévia antes do exame de ordem da sociedade, dizendo que aquele curso não vai formar um profissional do direito que tenha as condições necessárias e o conhecimento técnico necessário para lidar diariamente com a honra, com o patrimônio, com a liberdade e muitas vezes com a vida do cidadão. Vamos agora então para os momentos das notas, né? Os deputados federais que estiveram aqui conosco, deputados estaduais, senadores, governadores, sempre colocam suas notas sobre o governo federal e o governo estadual e explicam por quê. De 0 a 10, presidente da OAB, Leonardo Lamacchia, qual a nota para o governo Jair Bolsonaro como presidente da República? Bem, eu acho que na condição de presidente eleito da OAB, eu não tenho que dar nota para os governos.
Eu acho que a OAB não tem que dar nota para um governo. Ela tem que, em primeiro lugar, a OAB tem que torcer pelo sucesso de qualquer governo, seja de que ideologia for. Porque o sucesso de um governo federal ou estadual é o sucesso da sociedade. O sucesso de um governo, a boa administração do Estado ou da nação significa para o cidadão, para a sociedade, melhores dias, uma educação de qualidade, saúde de qualidade e segurança de qualidade, que são funções precípuas no Estado. Então, me parece, Voltaire, que eu tenho que desejar sucesso a todos que foram eleitos e os que estão realizando seus governos em âmbito federal e em âmbito municipal. E, ao mesmo tempo, a OAB, além de desejar o sucesso dos governos, ela tem que cobrar dos governos e apontar quando eles estiverem cometendo erros, quando eles estiverem agindo contra a Constituição ou contra as leis. A OAB fará, a OAB do Rio Grande do Sul, sempre que necessário, sempre que tiver que apontar os erros do governo, seja do Estado, seja do governo federal, seja de governos municipais, de que matiz ideológica for, a OAB apontará e sempre torcerá pelo sucesso dos governos, porque os governos que têm um sucesso são sucesso para o cidadão e para a sociedade. Na pandemia, presidente Leonardo Lamacchia, muitos advogados e muitos escritórios deixaram de existir, um período muito crítico para a advocacia gaúcha. Como o senhor pretende ajudar estes advogados e advogados? Pretende criar linhas de crédito? Como a OAB pode ajudar esses advogados neste formato pós-pandemia e com esta nova gestão na Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Rio Grande do Sul? Perfeito. Essa vai ser uma das primeiras ações nossas, né? Nós temos dois grandes desafios imediatos a partir do dia 3 de janeiro, que é o primeiro dia útil do mês de janeiro, e que eu já estarei despachando de dentro da OAB e também já com alguns compromissos marcados no interior do estado do Rio Grande do Sul, porque tenho sim um compromisso com a advocacia do interior, assumi esse compromisso ao longo da campanha e reforço aqui, estarei muito presente também nas subseções da OAB, porque é muito importante a presença da OAB estadual, da seccional nas subseções. Mas as duas ações imediatas e primeiras que nós teremos na nossa administração: a retomada do funcionamento presencial da Justiça e da reabertura integral dos foros e tribunais. E também um olhar para os colegas que foram duramente atingidos por esta crise sem precedentes que a advocacia gaúcha vive. Já temos um programa montado nesse aspecto, com 3 eixos estruturantes para os colegas advogadas e advogados que estão sofrendo essa crise. Primeiro eixo, redução da anuidade. Segundo eixo, um programa de parcelamento dos débitos que esses colegas têm com a própria OAB, porque é muito importante que nós possamos permitir a esses colegas que estejam em dia com a OAB para que possam não só exercer sua atividade profissional, mas usufruir de todos os benefícios que a OAB, que a Caixa de Assistência e que a Escola Superior de Advocacia, que o sistema OAB entrega para a advocacia. E o terceiro eixo estruturante deste programa de recuperação da advocacia em crise é linhas de crédito, que nós já estamos em contato com instituições financeiras, por meio da nossa OAB Cred. Nós temos uma cooperativa de crédito dos advogados e é por meio da cooperativa de crédito e em contato com instituições financeiras nós estamos tentando buscar linhas de crédito com um valor de juros bem abaixo da média de mercado, para que muitos colegas que se endividaram para manter a sua atividade profissional e seus escritórios abertos possam ter uma condição econômica e financeira melhor. Então, este é o programa de recuperação da advocacia em crise que nós entregaremos já no início de janeiro para a advocacia gaúcha, com esses 3 eixos estruturantes: redução da anuidade, repactuação e reprogramação dos débitos com a própria entidade e linhas de crédito. 3 pilares importantíssimos para a OAB conseguir ajudar os advogados. Parabéns ao presidente Leonardo Lamacchia. A OAB de São Paulo elegeu uma presidenta, né, uma advogada mulher para o comando. Na sua diretoria também temos a presença de uma advogada como vice-presidente.
Qual é o olhar do Leonardo Lamacchia justamente para o fortalecimento das advogadas gaúchas, que sempre foi uma reivindicação por parte das advogadas? Pois é, outro tema que eu comento com muita tranquilidade e, mais do que isso, com alegria. Porque o movimento criado para que houvesse a composição dos conselhos e das diretorias com mulheres foi exatamente na gestão do meu irmão, Cláudio Lamacchia, como presidente nacional da OAB. Ele que implantou a sistemática do número de 30% obrigatório, do percentual obrigatório de 30% para mulheres dentro dos conselhos e das diretorias da ordem. Então, sem dúvida nenhuma, nós ficamos muito felizes com esta participação. Hoje, em números absolutos, Voltaire, são mais mulheres do que homens inscritos no Brasil como advogadas. Portanto, a advocacia feminina mostra a sua força também nos números, né, em números de mulheres advogadas inscritas. E nós, na nossa chapa, temos absoluta paridade. Na nossa diretoria da OAB, nós temos 2 mulheres, a minha querida colega Neuza Bastos, vice-presidente da OAB, foi presidente da OAB de Canoas, uma liderança da advocacia feminina, atualmente é diretora da Caixa de Assistência, ela será a vice-presidente, e a doutora Karina Contiero, primeira mulher a presidir uma das mais importantes comissões da OAB, que é a Comissão de Defesa de Prerrogativas, a CEDAP. A Karina Contiero, com esta experiência como primeira mulher a presidir a CEDAP, agora vem compor a diretoria na condição de secretária adjunta da OAB, já eleita. Temos o Dr. Gustavo Jurren, um experiente colega também, diretor da Caixa de Assistência, vai ser o secretário-geral, e o nosso querido Jorge Fara, ex-presidente da OAB de Bagé, atual vice-presidente, fica na diretoria na condição de diretor-tesoureiro. Então, temos 2 mulheres na diretoria da OAB. E na diretoria da Caixa, temos 3 mulheres. Paula Gril, presidente da subseção de Pelotas, vice-presidente da Caixa. A doutora Morgana, atual presidente de Passo Fundo, fica como diretora secretária-geral da Caixa de Assistência. E a doutora Alessandra Gluff, presidente de Lajeado, como secretária adjunta. Então, dos 10 cargos de diretoria da Caixa e da Ordem, 5 mulheres e 5 homens. Que mostra a igualdade realmente nesta posição também da atuação das advogadas mulheres. Leonardo Lamacchia, novo presidente da OAB, colocando os principais projetos, a linha de atuação institucional, a linha de proteção para os advogados e também sobre a linha política de atuação da OAB do Rio Grande do Sul, né, que acompanhou o Cláudio Lamacchia, está vendo hoje um Leonardo Lamacchia com toda a disposição e extremamente preparado para este grande desafio. Leonardo Lamacchia, novo presidente do OAB, já estamos aqui nos acréscimos do nosso programa, temos mais 2 minutos. Queria que tu colocasses as tuas considerações finais para todos os advogados, advogadas e, claro, para toda a sociedade que já te acompanha há um bom tempo. Presidente Leonardo Lamacchia. Voltaire, quero te agradecer, um prazer imenso estar contigo, com quem também, há quanto tempo que a gente está junto nessas caminhadas e eu tenho a oportunidade sempre de falar contigo e tu com a tua capacidade profissional sempre me ajudando. Agradecer a Revista em Evidência, ao programa, pelo convite, pela oportunidade e agradecer muito especialmente às advogadas e aos advogados gaúchos, esses valorosos defensores da democracia e do Estado Democrático de Direito. Cada advogada, cada advogado, diariamente no seu escritório, em cada processo, em cada audiência, em cada delegacia de polícia, na sua atividade, está contribuindo decisivamente com a manutenção da democracia e do Estado de Direito. Por isso, a força da advocacia, por isso a força da Ordem dos Advogados do Brasil, a partir do trabalho dedicado de cada um dos colegas advogados e advogadas do Rio Grande do Sul. Quero agradecer muito mais esse voto de confiança no Grupo OAB+, essa expressiva votação, e quero me comprometer, primeiro, a entregar o máximo que a minha capacidade física e intelectual me permitir na defesa da advocacia gaúcha e da sociedade rio-grandense nos temas em que a Ordem precisa agir também em nome da sociedade. E quero também reforçar
me comprometendo com uma OAB do Rio Grande do Sul, como ela é desde 2007, como eu aprendi com Cláudio Lamáquia, com Marcelo Bertolucci e com Ricardo Breyer. Uma OAB independente, forte, que não se movimenta por paixões ideológicas, que olha e atende às demandas da advocacia e da sociedade gaúcha. Leonardo Lamáquia, novo presidente da OAB Rio Grande do Sul, foi o nosso convidado hoje aqui no programa Em Evidência na TV, nos canais 24 e 524 da NET, e também o programa sendo disponibilizado no nosso canal no YouTube, nosso Instagram, Facebook e em todas as redes sociais. Muito obrigado, Leonardo Lamáquia, novo presidente da OAB. Obrigado você que nos dá audiência na noite deste sábado e também na noite deste domingo, sempre das 19 às 20 horas, aqui nos canais 24 e 524 da NET. E para finalizar, a gente fica com um comentário em evidência e voltamos na próxima semana. Tenham todos uma boa noite. Comentário em Evidência. Patrocínio Kaisermac Equipamentos. CDP, Consultoria em Direito Público. Solos Portal de Ata Pública. MS Análises Clínicas. Agradecendo então a Em Evidência, a RDC TV, pela oportunidade de partilhar então um pouco de conhecimento da nossa trajetória junto ao setor público, especialmente a Prefeitura de Gravataí nos últimos 10 anos, e principalmente transmitir uma mensagem aos prefeitos, às prefeitas de todo o nosso Rio Grande do Sul e também à nossa população, né, da importância de que se traga para a reflexão, depois desses últimos 2 anos em que vivemos essa pandemia, né, daquilo que mais importa e é mais relevante para as nossas sociedades. As gestões municipais têm grandes desafios a superarem nessa próxima década, relacionados à segurança de dados, relacionados ao saneamento básico, ao tratamento de resíduos sólidos, à transparência dos atos do poder público, à capacitação de servidores públicos, à inovação tecnológica. Tem muita tecnologia chegando e se aproximando do setor público para aperfeiçoar e aprimorar ainda mais os serviços públicos, como a inteligência artificial, como a gestão de processos automatizada. Enfim, existe uma infinidade de acontecimentos se realizando junto aos municípios, junto às redes de serviços na área da saúde, na área da educação, com muita inovação à disposição das comunidades, à disposição das prefeituras, dos estados e da União. E a sociedade precisa participar desse debate através das suas prefeituras, através das suas câmaras de vereadores, para conseguir entregar às respectivas sociedades um serviço com mais qualidade. Muito obrigado. Quando o tema é direito público, a referência de qualidade é a CDP. A consultoria em direito público tem mais de 2 décadas de intensa atividade pelo Rio Grande do Sul e em setores públicos do restante do país, assessorando cada ente federado para que possa extrair da melhor forma possível os bons resultados e as boas práticas de gestão. Possui um corpo de assessoramento técnico capaz de abranger toda a área pública, com ênfase maior para a administração municipal. A CDP presta os subsídios necessários aos gestores municipais e demais colaboradores da gestão pública para o enquadramento legal de suas funções, agindo não apenas na reparação das situações criadas, mas também na prevenção de consequências futuras. Para mais informações, ligue para 32 26 6866 ou acesse www.cdprs.com.br. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV.